Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós já estamos no capítulo 11 do nosso livro. Você que tem o livro A Fé Explicada, de Léo 13, nós estamos na página 159, tá bom? Página 159. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Católica. Nós vamos falar sobre a Igreja Católica. Então vai ser uma pregação muito especial, onde você vai entender muitas coisas da sua igreja. Igreja Católica Apostólica Romana. O livro começa dizendo: a paz da alma, a gozosa confiança que esta certeza proporciona, é uma das razões pelas quais Jesus Cristo instituiu uma igreja visível. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que Jesus instituiu uma igreja visível. Então a igreja não é invisível. A igreja é visível. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. A igreja é uma igreja visível. Jesus instituiu uma igreja visível. As graças que ele nos adquiriu no Calvário, podia tê-los aplicado a cada alma direta e invisivelmente, sem recorrer a sinais externos ou a cerimônias. Jesus poderia, as graças do Calvário, já terem sido aplicadas a você sem cerimônia nenhuma, sem nenhum ritual, sem nada. No entanto, como conhecia a nossa capacidade de segurança visível, preferiu canalizar as suas graças através de símbolos sensíveis. Então você imagina se as graças da igreja fossem todas invisíveis. Uma hora ou outra nós ficaríamos na dúvida: será que eu recebi? Será que eu não recebi? Imagina que se o batismo não tivesse nenhum sinal visível. Será que eu fui batizado? Será que eu não fui batizado? Imagina a Santa Missa aonde você não visse nada. Será que eu comunguei, se eu não comunguei? Será que eu participei da missa? Será que eu não participei da missa? Será que fui crismado? Será que não fui crismado? Portanto, a igreja, Cristo quis que tivesse símbolos sensíveis. Instituiu sacramentos para que pudéssemos saber quando, como e que espécie de graça recebemos. E uns sacramentos visíveis necessitam de um agente visível no mundo que os guarde e os distribua. Este agente visível é a igreja instituída por Jesus Cristo. Então, Cristo instituiu uma igreja. Abra sua Bíblia e vamos provar isto. Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. Na verdade, eu quero uma outra que vem antes, aqui. Na verdade, a passagem está errada. Eu quero Mateus capítulo 16, versículo 18. Isso. Mateus 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está brincando aqui. Jesus não está falando uma metáfora. Jesus não está usando uma expressão de linguagem. Jesus está falando sobre você, Pedro. Você vai ser o chefe dos apóstolos. Sobre você, Pedro, sobre os apóstolos, eu vou fundar a minha igreja.
eu edificarei a minha igreja. E veja, não as minhas igrejas, a minha igreja. Nos dias de hoje, nós temos muitas igrejas, mas a pergunta a se fazer é se é a igreja que Cristo edificou. Jesus diz que sobre Pedro eu edificarei a minha igreja. Então, podemos dizer com toda certeza hoje que tem igrejas que não são de Jesus Cristo. Eu não vou aqui dizer nomes, eu não preciso dizer nomes, mas Jesus não falou as minhas igrejas, Jesus falou a minha igreja, uma. Portanto, se é uma igreja, e no mundo de hoje são tantas as igrejas, logo tem alguma coisa errada por aí. Jesus fez uma igreja e esta igreja está sob Pedro. Sob Pedro. Está aqui. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Eu já quero começar a dizer a você que a Igreja Católica Apostólica Romana, desde que morreu Pedro, ela sempre colocou alguém no lugar de Pedro. Em outras palavras, alguém sucedeu São Pedro. Então a Igreja Católica nunca perdeu a sucessão de Pedro. E ao sucessor de Pedro nós chamamos Papa. Então hoje é o Papa Leão. A igreja nunca perdeu a sucessão. Então o sucessor de Pedro, Lino, Cleto, até chegar ao Papa Leão. Isso é coisa linda. A nossa igreja nunca perdeu a sucessão apostólica. Nunca perdeu a sucessão de Pedro. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está dando autoridade para a igreja. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Isto daqui é autoridade. Portanto, irmão, igreja não é invenção humana. Igreja é uma instituição divina, visível. Visível. Quem quis isso? Jesus. Jesus. A necessidade de uma igreja não se limita, evidentemente, à guarda dos sacramentos. Ninguém pode querer os sacramentos se não os conhece. Como ninguém pode crer em Cristo se antes não lhe falaram dele. Para que a vida e a morte de Cristo não sejam em vão, tem que existir uma voz viva no mundo que transmita os ensinamentos de Cristo através dos séculos. Irmão, irmã, se Cristo tivesse morrido na cruz há mais de 2000 anos atrás e não tivesse ninguém que nos trouxesse isso, eu e você aqui hoje, depois de 2000 anos, nós talvez nem saberíamos que alguém morreu na cruz por nós. Então, por que Jesus deixa uma igreja? Para que a igreja cuidasse dos seus ensinamentos, para que a igreja guardasse o depósito da fé, para que eu cresça em Jesus hoje, no ano de 2025. O Frei Gilson conhece Jesus por causa que a igreja transmitiu os ensinamentos de Jesus. Deve haver uma voz audível, deve haver uma porta-voz visível, cuja autoridade todos os homens de boa vontade possam reconhecer.
Consequentemente, Jesus fundou a sua igreja não só para santificar a humanidade por meio dos sacramentos, mas antes de tudo para ensinar aos homens as verdades que Jesus Cristo ensinou, as verdades necessárias à salvação. Então, Cristo institui a igreja. E dentro da igreja, Jesus institui os sacramentos. O batismo, a crisma, a Eucaristia, o casamento, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem, o matrimônio. Mas também a igreja tem a função de ensinar aos homens as verdades de Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja, ensinar aos homens a verdade de Jesus Cristo. A igreja é aquela que sempre nos recorda, a verdade de Jesus Cristo é esta. Gente, isso não é papel do mundo. Isso é papel da igreja. Jesus deixou uma igreja para ensinar as verdades necessárias à salvação. Veja, verdades necessárias à salvação. Basta um momento de reflexão para nos darmos conta de que se Jesus não tivesse fundado uma igreja, até mesmo o nome de Jesus Cristo nos seria hoje desconhecido. Se Jesus não tivesse fundado uma igreja, até mesmo o nome de Jesus poderia nos ser desconhecido. Gente, já fazem mais de 2000 anos. Quantos passaram pela história e não são lembrados? Se Jesus não tivesse deixado uma igreja, como é que a gente iria crer? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo de 14 a 15. Porém, como invocarão aquele que não tem fé? Aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Versículo 16 a 17. Mas não são todos os que prestam ouvidos à boa nova, é o que exclama Isaías: servi, Senhor, quem acreditou na vossa pregação, na nossa pregação? 17, versículo 17, logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Veja, a fé vem da pregação. O que o Frei está fazendo agora? Pregação. Então agora, no teu coração, está gerando fé. Mas quem que prega? Cristo subiu aos céus, minha gente. Cristo pregou durante 3 anos. Cristo preparou os seus apóstolos para que eles pregassem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus falou. Vá lá em Mateus, vamos em Mateus 28. Mateus 28. Isso é a ordem de Jesus Cristo. Mateus 28, 19. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sacramento. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus pediu para os apóstolos pregarem, e se eu sei quem é Jesus hoje, é graças à pregação dos apóstolos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Todavia, se eu tardar, quero que saibais que deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. E o que essa igreja é? Coluna e sustentáculo da verdade.
Meu irmão, que palavra maravilhosa. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A missão da igreja é sustentar a verdade de Jesus. A função da igreja é sustentar a verdade de Jesus. A igreja não tem poder de mudar as palavras de Jesus. A igreja não tem poder de alterar as coisas ao longo do tempo. Não. O papel da igreja é guardar a verdade de Cristo. O papel da igreja é anunciar Cristo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí alguém pode estar dizendo, Frei, mas me parece que não é isso que a igreja está fazendo. Hoje nós vemos muito contra-testemunho daquele padre, daquele outro padre, daquele outro. Ei. Separe a igreja dos homens. Nunca se esqueça, a igreja é santa. A igreja é santa. Agora, os homens que estão dentro dela são pecadores, a começar de mim, a começar de você. Você faz parte da igreja? Você é pecador. O Frei Gilson faz parte da igreja? O Frei Gilson é pecador. Agora, a igreja é santa. A igreja guarda a verdade. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Da verdade de quem? De Jesus Cristo. Conhecemos a definição clássica da igreja como a congregação de todos os batizados, unidos na mesma fé verdadeira, no mesmo sacrifício e nos mesmos sacramentos, sob a autoridade do sumo pontífice e dos bispos em comunhão com ele. Então olha que bonito, uma grande definição de igreja. Congregação de todos os batizados, unidos na mesma fé verdadeira, no mesmo sacrifício e nos mesmos sacramentos, sob a autoridade do sumo pontífice, do Papa e dos bispos em comunhão com ele. Isso é a Igreja Católica. Uma pessoa torna-se membro da igreja quando recebe o sacramento do batismo. Então, quando é que eu me torno membro da igreja? Quando eu recebo o sacramento do batismo. Por isso que tem-se o costume, em muitas igrejas, em celebrar o batismo na porta da igreja, para que quando a pessoa entrar dentro da igreja, seja este o simbolismo. Agora você faz parte da igreja, você é um batizado. Uma pessoa torna-se membro da igreja quando recebe o sacramento do batismo e continua a sê-lo enquanto dela não se separar por cisma. O que é um cisma? Negação ou contestação da autoridade papal. Então, nos dias de hoje, há muita coisa nesse sentido, né? Cisma. Eu não acredito na autoridade do Papa. Eu não reconheço a autoridade do Papa. Portanto, isso é um cisma. Ou por heresia. O que é uma heresia? Negação de uma ou mais verdades da fé proclamadas pela igreja. Então a igreja proclama uma verdade da Bíblia, uma verdade da tradição, e eu não creio nisto, eu não acredito nisto. Eu não acredito que aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Isso é uma heresia. Portanto, você se afasta da igreja quando você não crê no que a igreja crê. O Frei Gilson precisa crer no que a igreja crê. Isto não é uma obrigação, é simplesmente porque eu creio que essa igreja foi deixada por Cristo. Então uma pessoa pode se afastar da igreja por heresia ou por excomunhão.
exclusão da igreja por certos pecados graves sem arrependimento. Vários pecados graves sem arrependimento pode gerar a excomunhão da pessoa à igreja de Cristo. Mas mesmo essas pessoas, se foram batizadas validamente, permanecem basicamente súditos da igreja e estão obrigados a cumprir as suas leis, a não ser que delas sejam dispensadas especificamente. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 6. Preste atenção nessa palavra. Sede um só corpo. Gente, isso aqui é muito importante. O desejo de Jesus não era que a gente fosse dividido. Várias igrejas. Não era esse o desejo de Jesus. Aliás, antes de Jesus morrer, Jesus pediu: Pai, eu oro para que todos sejam um, como tu e eu somos um. Portanto, preste atenção nessa palavra, sede um só corpo, um só corpo, um só Espírito, assim como foste chamados pela vossa vocação a uma só esperança. E por que tudo isso? Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Esta era a vontade de Deus, minha gente. Abra sua Bíblia em Gálatas, que está aí atrás de Efésios, Gálatas capítulo 3, versículo de 27 a 28. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Esse era o desejo de Deus, uma só igreja. Eu edificarei sobre ti, Pedro, a minha igreja. Agora, por que tantas igrejas no mundo de hoje? Por que tantas igrejas? Porque a gente se dividiu. Porque a gente se dividiu. Com tudo isto, vê-se bem que consideramos a igreja de um ponto de vista apenas externo. Assim como o homem é mais do que o corpo físico, assim a igreja é infinitamente mais do que mera organização exterior visível. A igreja é visível, sim, mas ela não é só visível. Seria reduzi-la a uma instituição meramente humana. O que torna um homem um ser humano é a alma. E a alma da igreja que a torna, além de uma organização, um organismo vivo. Assim como a inabitação das três pessoas divinas dá à alma uma vida sobrenatural, a que chamamos graça santificante, assim a inabitação da Santíssima Trindade dá à igreja a sua vida inextinguível, a sua perene vitalidade, já que a tarefa de santificar-nos, que é própria do amor divino, se atribui ao Espírito Santo por apropriação, é Ele quem nós designamos por alma da igreja. Olha que coisa bonita. Quem é a alma da igreja? A alma da igreja é o Espírito Santo. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os apóstolos ficam cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, os apóstolos começam a pregar. Até aquele momento eles estavam com medo, estavam de portas trancadas e de repente veio do céu um ruído, uma força, um vento, línguas de fogo e eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar o Evangelho sem medo. Portanto, o Espírito Santo é a alma da igreja.
desta igreja cuja cabeça, quem é a cabeça da igreja? Cristo. Então nós já vamos entendendo alguma coisa. A cabeça da igreja é Cristo. O corpo da igreja somos nós. Você faz parte do corpo de Cristo. E aí você lembra de São Paulo? Um é o pé, o outro é a mão, o outro é a unha, o outro é o dedo, o outro é o cabelo, o outro é o coração, o outro é a perna, o outro é o joelho. Não importa o que você é, você faz parte do corpo de Cristo. Cristo a cabeça, eu e você, nós todos somos o corpo de Cristo. Mas e a alma? A alma é o Espírito Santo. O que anima a igreja, veja, eu só estou vivo agora porque eu estou com uma alma dentro de mim. A alma me anima, a alma me faz viver. Portanto, o que anima a igreja é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, versículo de 12 a 13. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo. Gente, está clara essa palavra, sim ou não? Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Versículo 14. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos membros, mas um só corpo. Uma só cabeça, um só Espírito. Um só corpo. O desejo de Deus era este. O que é o nosso espírito, isto é, a nossa alma em relação aos nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um de seus membros. Eu vou ler de novo. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com sua cabeça, pois ele está em todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um de seus membros. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo faz da igreja o templo do Deus vivo. Isso está no parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 797, 798. Deus modelou Adão do barro da terra e depois, segundo a bela imagem bíblica, insuflou uma alma nesse corpo e Adão se converteu em um ser vivo. Deus criou a igreja de uma maneira muito semelhante. Primeiro desenhou o corpo da igreja na pessoa de Jesus Cristo. Essa tarefa estendeu-se por 3 anos, desde o primeiro milagre público de Jesus em Caná, até a sua ascensão aos céus. Durante esse tempo, Jesus escolheu os seus 12 apóstolos, destinados a serem os primeiros bispos da igreja. Durante 3 anos, instruiu-os, treinou-os nos seus deveres, na missão de estabelecer o reino de Deus. Neste mesmo período de tempo, desenhou também os 7 canais, os 7 sacramentos, pelos quais fluiriam as almas dos homens, as graças que eles ganhariam na cruz.
Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviara a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Veja, enviou-os a pregar e a expulsar demônios. Ao mesmo tempo, Jesus confiou aos apóstolos uma tríplice missão, que é a tríplice missão da igreja: ensinar, e depois ensinai a todas as nações. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Já lemos, Mateus 28, 19 a 20. Santificar, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já lemos, Mateus capítulo 28, 19. Isto é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Veja, isso está onde? Abra sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. E aqui Jesus instituía a Eucaristia e o sacerdócio. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Abra sua Bíblia, João 20, 23. João 20, 23. Aqui Jesus está conferindo aos apóstolos o poder de perdoar pecados. João 20, 23. 22, 23. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Jesus está dando poder para a sua igreja. Está dando para entender, meu irmão e minha irmã? E governar em seu nome. Se recusa a ouvi-los, dizei-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Já lemos Mateus 16, falando sobre isso. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E essa palavra é de suma importância. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus está falando para os seus apóstolos. Jesus está falando para a sua igreja. Preste atenção. Quem vos ouve, não está falando quem me ouve. Ouve o Pai. Jesus dessa vez está falando: quem ouve vocês, apóstolos, ouve a mim. E quem vos rejeita, apóstolos, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Gente, ficou claro? Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, rejeitar a igreja,
A igreja de Cristo é rejeitar Cristo. Quem ouve a igreja de Cristo é ouvir Cristo. Parágrafo 894 do Catecismo, 895, 896. Para manter na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade, Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé sob a guia do magistério vivo da igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo, deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Números 889, 890, 888, 891, 892. Veja, você pode se perguntar, Frei, mas qual a garantia que a igreja não erra? Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa é a garantia. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Já lemos essa passagem, esta é a garantia. Tudo que a igreja afirma de fé e de moral, ela não pode errar. Ou seja, tudo que você deve crer, a igreja não pode errar. Tudo que você deve fazer, a igreja não pode errar. E ela vai se basear na onde? Ela vai se basear na Bíblia e na tradição. O bispo e os presbíteros santificam a igreja por suas orações e seu trabalho pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na por seu exemplo, não agindo como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes por modelos do rebanho. Os bispos, as suas igrejas particulares como vigários e delegados de Cristo, com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridade e com poder sagrado, o qual, porém, devem exercer para edificar no espírito de serviço que caracteriza o de seu mestre. Parágrafos 894, 895, 896 do Catecismo. Outra missão de Jesus, ao formar o corpo da sua igreja, foi de prover uma autoridade para seu reino na terra. Atribuiu esta tarefa ao apóstolo Simão, filho de Jonas, e ao fazê-lo, impôs-lhe um novo nome, Pedro, que quer dizer pedra. A promessa foi esta: feliz é Simão, filho de Jonas. Eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Eu te darei, gente, olha o poder disso, eu te darei a chave do reino dos céus. E Jesus cumpriu essa promessa depois de ressuscitar, segundo lemos no capítulo 21 do apóstolo São João. Após obter de Pedro uma tríplice manifestação de amor, Simão, filho de Jonas, tu me amas, fez dele o pastor supremo de seu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Nós vemos isso em João. Apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Todo o rebanho de Cristo, ovelhas, cordeiros, bispos, sacerdotes e fiéis, foi posto sob a jurisdição de Pedro.
e dos seus sucessores, porque é evidente, Jesus não veio à Terra para salvar só as almas contemporâneas dos apóstolos. Jesus veio para salvar todas as almas, enquanto houver almas que salvar. Então, alguém que diga que a igreja acabou com a morte dos apóstolos, então significa que Cristo quis só salvar os apóstolos? E nós? Não, houve uma sucessão apostólica. Eu não preciso ler a passagem, eu ia ler, mas não preciso ler. João capítulo 21, versículo de 15 a 17. Nós sabemos que Pedro negou 3 vezes e agora Jesus por 3 vezes pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E a cada resposta Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta a minha igreja. Pedro, apacenta a minha igreja. Pedro, apacenta a minha igreja. Pedro, você está perdoado. Porque Pedro ficou triste, né? Quando Jesus pergunta pela 3ª vez, ele se lembrou que ele negou 3 vezes. Mas Jesus era como se ele estivesse dizendo: você está perdoado, Pedro. Você está perdoado porque você chorou. Você está perdoado porque você se arrependeu. Você está perdoado porque eu te perdoo. E você está pronto agora para chefiar a igreja porque você está falando para mim que você me ama e que você dará a sua vida por mim. E, gente, é tão verdade que Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz, dando a vida por Cristo. O Papa Bispo de Roma, sucessor de Pedro, então o Papa, ele é Bispo de Roma, sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Então o que é o Papa? É o sinal de unidade. Ele une toda a igreja, os padres, os bispos e todos os fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Catecismo da Igreja Católica, 882, 880, 881, 883, 887, fala dessas realidades. O tríplice dever e poder dos apóstolos é ensinar, santificar e governar. Foi por eles transmitido a outros homens a quem, pelo sacramento da ordem, ordenariam e consagrariam para continuarem sua missão. Os bispos atuais são sucessores dos apóstolos. Então, preste atenção. O Pedro, aliás, o Papa é sucessor de Pedro. E os bispos são sucessores dos apóstolos. Então, o seu bispo é sucessor de João, de Tiago, de Pedro, ou melhor, de André, de Bartolomeu, de Mateus. Então, o Papa, sucessor de Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos. Cada um deles recebeu o seu poder episcopal de Cristo por meio dos apóstolos, em continuidade ininterrupta, e o poder supremo de Pedro, a quem Cristo constituiu cabeça de tudo, reside hoje no bispo de Roma, a quem chamamos com amor de Santo Padre, o Papa. Isto é assim porque, pelos desígnios da providência, Pedro foi a Roma e lá morreu o primeiro bispo da cidade. Consequentemente, quem for bispo de Roma será automaticamente o sucessor de Pedro. Então, todo papa é o bispo de Roma. E, portanto, possui o especial poder de Pedro de ensinar e governar toda a igreja. Então, um bispo, ele governa a sua diocese. O Papa governa a igreja inteira. Meu Deus, por isso que é preciso a gente rezar pelo Papa. A gente precisa rezar muito pelo Papa. É uma grande missão.
Você às vezes não dá conta de cuidar da sua igreja, da sua casa. Já é difícil comandar a sua casa, governar a sua casa. Já é difícil governar a sua igreja. Eu que já fui pároco, é difícil governar uma paróquia. Quanto mais você governar uma igreja inteira. Rezemos pelo Papa. Seja ele qual for. Rezemos pelo Papa. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Gente, olha a instrução. Então, os bispos já existiam naquela época. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então não parou com os apóstolos, houve uma sucessão apostólica e nós chamamos essa sucessão, os sucessores dos apóstolos são chamados de bispos. Para quê? Para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha a responsabilidade. Para essa igreja eu dei o meu sangue, eu dei minha vida. Agora vocês bispos, cuidem dela. Pastoreiem ela. Este é, pois, o corpo da Igreja de Cristo, tal como ele a criou, não uma mera irmandade invisível de homens unidos pelos laços da graça, mas uma sociedade visível de homens subordinada a uma cabeça investida em autoridade e governo. É o que chamamos uma sociedade hierárquica com as sólidas e admiráveis proporções de uma pirâmide. No cume, o Papa, com suprema autoridade espiritual. Imediatamente abaixo, formando com o Papa o colégio episcopal, do qual o sumo sacerdote é a cabeça, o sumo pontífice é a cabeça, os outros bispos, cuja jurisdição, cada um na sua respectiva diocese, procede de sua união com o sucessor de Pedro. Mas abaixo dos bispos, os sacerdotes, que como cooperadores dos bispos, então, o Papa, sucessor de Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos, o padre, que sou eu, somos colaboradores dos bispos, cooperadores dos bispos. Em virtude do sacramento da ordem, são consagrados para pregar o evangelho, apacentar os fiéis, celebrar o culto divino. Finalmente, esta é a ampla base do povo de Deus, as almas de todos os batizados, para quem os outros existem. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. E sujeitou aos seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. O chefe da igreja supremo é Cristo. O Papa é representante de Cristo. Os bispos, representantes de Cristo, os sacerdotes, representantes de Cristo, o chefe supremo da igreja é Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja.
Gente, vocês estão vendo como várias vezes aparece a palavra igreja. Então, cuidado com esse negócio de que não precisa de igreja. Quantos desigrejados hoje? Na Bíblia aparece várias vezes a palavra igreja. Jesus fundou uma igreja. E Ele é o chefe supremo dessa igreja. E Ele deu autoridade para o sucessor de Pedro, os sucessores dos apóstolos, os bispos, de pastorear a igreja que Ele fundou. Este é o corpo da igreja tal como Jesus constituiu nos seus 3 anos de vida pública. Jesus, quando disse aos seus apóstolos antes da ascensão: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Conhecemos bem a história do domingo de Pentecostes, 10º dia depois da ascensão e 50º depois da Páscoa. Pentecostes significa 50º. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, de 3 a 4. E esse momento, o corpo tão maravilhosamente desenhado por Jesus Cristo durante 3 pacientes anos, aflorou subitamente a vida. O corpo vivo levanta-se e começa a sua expansão. Nasceu a igreja de Jesus Cristo. Em Pentecostes, definitivamente, nasceu a igreja de Jesus Cristo. Aqueles homens agora não terão mais medo, eles vão sair daquelas casas, eles vão subir nos telhados, eles vão proclamar o nome de Jesus. E graças a estes homens, graças à igreja, nós hoje sabemos quem é Jesus Cristo. Diga aí comigo: eu sou a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. O que é a igreja? Também poderíamos responder dando uma visão externa da igreja. Poderíamos defini-la, e de fato frequentemente o fazemos, como a sociedade dos batizados, unidos na mesma fé verdadeira, sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Mas ao descrevê-la destes termos, enquanto a organização hierárquica composta pelo Papa, bispos, sacerdotes e leigos, devemos ter presente que estamos descrevendo o que se chama igreja jurídica. Quer dizer, encaramos a igreja como uma organização, como uma sociedade pública, cujos membros e dirigentes estão ligados entre si por laços de união visíveis e legais. De certo modo, é algo semelhante à maneira como os cristãos de uma nação estão unidos entre si por laços de cidadania, visíveis e legais. Os Estados Unidos da América, por exemplo, são uma sociedade jurídica. Jesus Cristo, evidentemente, estabeleceu a sua igreja como uma sociedade jurídica. Para cumprir a sua missão de ensinar, santificar, reger os homens, a igreja devia ter uma organização visível. O Papa Pio XII, em sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, apontou-nos este aspecto. E o mesmo fez a Constituição Lumen Gentium, Luz dos Povos, Concílio Vaticano II, que ensina que a igreja é constituída e organizada neste mundo como uma sociedade. E como tal, é uma sociedade jurídica mais perfeita que existe, pois tem o mais nobre dos fins, a santificação dos seus membros para a glória de Deus.
Por que que a instituição da igreja é a mais perfeita que existe? Porque ela visa levar os seus membros para o céu. Por isso ela é mais perfeita. Mas a igreja é muito mais do que uma organização jurídica. Gente, se eu falasse que a igreja é só uma organização jurídica, meu Deus do céu, seria muito pouco. A igreja é muito mais do que isto. É o próprio corpo de Cristo, um corpo tão especial, que deve ter um nome especial, o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, cada batizado é uma parte viva, um membro desse corpo, cuja alma é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Tá clara essa palavra, minha gente? Vós sois corpo de Cristo, você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Quando somos batizados, o Espírito Santo toma posse de nós de uma maneira muito semelhante àquela com que a nossa alma toma posse das células que se vão formando no corpo. Este mesmo Espírito Santo é, por sua vez, o Espírito de Cristo, que se compraz em morar na amada alma do nosso Redentor, como no seu santuário mais estimado. É o Espírito de Cristo, que Cristo nos mereceu na cruz pelo derramamento de seu sangue. Porém, após a exaltação de Cristo na cruz, o Espírito derrama-se superabundantemente sobre a igreja, a fim de que ela e os seus membros individuais possam tornar-se dia a dia mais semelhantes ao seu Salvador. Pio XII. Pelo batismo, o Espírito de Cristo torna-se também o nosso Espírito. A alma da alma de Cristo torna-se também a alma da nossa alma. Assim, pois, a igreja vista por dentro é uma sociedade jurídica, sim, com uma organização visível, sim, dada pelo próprio Cristo, mas é muito mais, é um organismo vivo, um corpo que vive, cuja cabeça é Cristo, cujos membros somos nós, os batizados, e cuja alma é o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, deu para entender o que é a igreja? Eu vou repetir, a igreja é muito mais do que uma organização visível. É muito mais do que isso, é um organismo vivo, um corpo que vive, cuja cabeça é Cristo, cujos membros somos nós, os batizados, e cuja alma é o Espírito Santo. Isso é a igreja. É um corpo vivo do qual podemos separar-nos por heresia, cisma ou excomunhão. Do mesmo modo que um dedo é estipado por bisturi do cirurgião, é um corpo em que o pecado mortal, como uma torniquete aplicado a um dedo, pode interromper temporariamente o fluxo vital, até que seja retirado pelo arrependimento. É um corpo em que cada membro se beneficia de cada missa que se celebra, de cada oração que se oferece, de cada boa obra que se faz, por cada um dos outros membros, em qualquer lugar do mundo, é o corpo místico de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Vou repetir. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Gente, está ficando claro? Um só corpo, uma só igreja. Eu
só queria recordar você que a igreja evangélica ou a igreja protestante, como você queira chamar, ela nasce por volta do ano 1500. 1500 depois de Cristo. Por causa de Martinho Lutero, que elencou vários fatores que ele não concordava com a igreja. 1500 anos depois. A pergunta que eu faço é, 1500 anos para trás, estava tudo errado? 1500 anos para trás, a igreja que é o que eu acabei de ler, Cristo é a cabeça. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A alma da igreja é o Espírito Santo. Essa igreja, ela iria falhar? E agora Martinho Lutero está certo e toda a igreja está errada? Com todo respeito aos meus irmãos protestantes, com todo respeito aos meus irmãos evangélicos, mas aqui hoje eu estou fazendo uma pregação para católicos. E eu queria que você, como católico, tivesse essa convicção. O Espírito Santo nunca abandonou a sua igreja. O Espírito Santo nunca abandonou a sua igreja. É um corpo vivo. Sociedade e corpo místico são, porém, uma só realidade, como explica a Lumen Gentium. A sociedade provida de órgãos hierárquicos e o corpo místico de Cristo, a assembleia visível e a comunidade espiritual, a igreja terrestre e a igreja enriquecida de bens celestes não devem ser consideradas duas coisas, mas uma só realidade complexa que se fundem o elemento divino e humano. Abra sua Bíblia em Efésios, você já está em Efésios capítulo 1, versículo de 22 a 23. Efésios 1, de 22 a 23. E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu o chefe supremo da igreja. Quem é o chefe supremo da igreja? É o Papa? Não, é Cristo. Que é o seu corpo, receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. O Papa é o representante de Cristo, os bispos são representantes de Cristo, são aqueles que pastoreiam em nome de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Eu sou membro desse corpo. Que representa isso para mim? Há no corpo místico de Cristo uma função que me esteja designada? Todos sabemos que a resposta a essa pergunta é sim. Sabemos também que há 3 sacramentos pelos quais Cristo nos marca os nossos deveres. Primeiro, o sacramento do batismo, pelo qual nos tornamos membros do corpo místico de Cristo. Dissemos que pelo batismo somos incorporados a Cristo. Esta palavra incorporado deriva do latim corpus, significa feito parte do corpo. O alimento é incorporado quando se converte em células vivas e se torna parte do nosso corpo, e é isto analogamente que se passa conosco quando somos batizados. Somos incorporados em Cristo. Olha a importância do batismo. Quando você é batizado, você é incorporado na igreja, você é incorporado em Cristo. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Agora você faz parte da igreja de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4.
Foste, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Abra sua Bíblia agora em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Agora você foi incorporado a Cristo pelo batismo. Agora você foi incorporado à igreja pelo batismo. Por isso como é triste alguém que é batizado e nunca mais não voltou mais para a igreja. Foi batizado e agora aparece na igreja só quando tem casamento, só quando celebra uma missa de 7º dia. Que triste. O batismo te incorporou a Cristo, o batismo te incorporou à igreja e você abandonou a igreja. E como é bonito também ver quantas pessoas vão voltando para a igreja. Estão tomando consciência, eu fui batizado. E como batizado, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Parágrafo 790 do Catecismo. Os crentes que respondem à palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes que os sacramentos de forma misteriosa e real unem a Cristo sofredor e glorioso. Isto é particularmente verdade com relação ao batismo, pela qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo. Ao unirmos-nos a Ele, com essa intimidade, Jesus compartilha conosco, na medida das limitações humanas, tudo quanto é e tudo quanto tem. Especialmente, faz-nos participar do seu sacerdócio eterno. Compartilhamos com Ele a tremenda tarefa de oferecer à Santíssima Trindade um culto adequado. O cristão batizado, quando exerce conscientemente o sacerdócio comum que compartilha com Cristo, participa então da missa. Mas não haveria de ser os únicos apóstolos. Na pia batismal, Jesus envia-nos a cada um a continuar o que os 12 apóstolos iniciaram. Eu vou repetir. Jesus continua a enviar cada um de nós a continuar os que os 12 apóstolos iniciaram. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Abra agora João, capítulo 20, versículo 21. João 20, 21. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Gente, isso aqui você precisa tomar posse dessa palavra. Nós precisamos continuar fazendo o que os apóstolos fizeram. Eles pregaram o evangelho, nós também precisamos pregar. E quantos cristãos presos a streams, presos a celulares, preso a séries, preso a filmes, preso a passeios deste mundo, a viagens deste mundo, a curtições deste mundo. A pergunta é: você, como igreja, prega o evangelho?
Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Isso não é só para bispos, isso não é só para o Papa, isso não é só para os sacerdotes, isso não é só para religiosos. Jesus falou para todos: como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Quanto à palavra leigo, talvez você seja um leigo, também provém do grego e significa simplesmente povo. Sabemos que há na igreja 3 amplas categorias de membros: os clérigos, que abrangem os bispos, sacerdotes e diáconos; os religiosos, homens e mulheres que vivem em comunhão e fazem voto de pobreza, castidade e obediência; e finalmente os leigos, os cristãos comuns. Este termo compreende todos os batizados que não sejam clérigos nem religiosos. Então não é uma classe menor. Ser leigo significa que você não é nem padre, nem religioso. Mas o que você é? O que você é? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 14. Mateus 5, 13 a 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Você é sal da terra, você é luz do mundo. E agora versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Lumen Gentium número 31. Seu nome de leigos entende-se todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens e do estado religioso reconhecido na igreja, isto é, os fiéis incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e ao seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Jesus compartilha conosco o seu sacerdócio eterno pelo batismo e de forma mais completa pela confirmação, pelo crisma. No batismo, compartilha a sua função de adoração da Trindade e na confirmação a função profética, a função docente. Assim como no batismo fomos marcados com um selo indelével como membros do corpo de Cristo e partícipes do seu sacerdócio, na confirmação, no crisma, somos marcados de novo com o selo indelével de canais da verdade divina. Você que ainda não se crismou, por favor, vá se crismar. Mesmo que você seja adulto, mesmo que você seja velhinho, não crismou, vá crismar. Isso é importante para você que é católico. Agora, temos o direito a qualquer graça que possamos necessitar para ser fortes na fé e a quaisquer luzes de que precisamos para tornar nossa fé inteligível aos outros, sempre partindo da base, é claro, de que fazemos o que está ao nosso alcance para aprender as verdades da fé e nos deixarmos guiar pela autoridade docente da Igreja, que reside no Papa e nos bispos. Uma vez confirmados, temos como que uma dupla responsabilidade de ser apóstolos e uma dupla fonte de graça e fortaleza para cumprir esse dever. Você tem uma missão dentro da igreja, você tem um dever dentro da igreja: dar testemunho, falar de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, diz Paulo. E talvez alguém diga: Frei, mas eu tenho vergonha. Frei, mas eu sou tímido. Se alguém se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele, diz a palavra. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha uma vergonha absurda. Até hoje eu sou tímido.
Até hoje eu sou tímido. Mas eu entendi que depois que eu fui batizado, crismado, que eu recebi o Espírito Santo, eu tinha que vencer essa timidez. Porque diz a palavra, Deus não vos deu um espírito de timidez, mas vos deu um espírito de coragem, vos deu um espírito de ousadia. Então, se você tem a timidez que eu também tenho e que eu tive no passado muito mais, é preciso que a gente vença com coragem, porque Cristo, nós não podemos ter vergonha de Cristo. Se nós tivermos vergonha dele, ele se envergonhará de nós. Finalmente, o terceiro dos sacramentos que fazem participar do sacerdócio é a ordem. Como eu sou padre, desta vez Cristo compartilha plenamente o seu sacerdócio completamente nos bispos e em grau subordinado aos sacerdotes. No sacramento da ordem não há apenas uma chamada, não há apenas uma graça, mas além disso um poder. O sacerdote recebe o poder de consagrar a hóstia consagrada, perdoar e de santificar e de abençoar. O bispo, além disso, recebe o poder de ordenar outros bispos e sacerdotes. Eu não posso ordenar bispos, eu não posso ordenar padre. O bispo pode, ele recebe a plenitude do sacerdócio. O bispo recebe a jurisdição de governar as almas e de definir as verdades da fé. Este poder de definir verdades de fé reside no colégio episcopal, todos os bispos do mundo juntos, quando em união com o Papa exerce o seu supremo magistério. Catecismo da Igreja Católica, 883. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Então você imagina se os bispos todos se reunissem e falavam assim, nós não queremos o Papa, nós vamos decidir entre nós. Não, não pode ser assim. Na Igreja Católica é o bispo em comunhão com o Papa. E aí as coisas se definem. Mas preste atenção, mas todos somos chamados a sermos apóstolos. Todos somos chamados a sermos apóstolos. Você também. Todos recebemos a missão de ajudar o corpo místico de Cristo a crescer e a manter-se são. Cristo opera em que cada um de nós contribua para a salvação do mundo, da pequena parcela do mundo em que vive, o seu lar, o seu ambiente de trabalho, de seu lazer, as suas relações sociais. Espera que por meio de nossas vidas o tornemos visível àqueles com quem trabalhamos. Espera que sintamos um pleno sentimento de responsabilidade para com as almas que nos cercam. Que os seus pecados nos penalizem. Que a sua incredulidade nos preocupe. Cristo espera de cada um de nós que participemos, cada um de acordo com a sua vocação, da única missão salvadora de Cristo. Diz o Concílio Vaticano II que é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus, e acrescenta que é nas condições ordinárias da vida familiar e social que os leigos devem contribuir de modo de fermento para a santificação do mundo. Em outras palavras, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, seja exemplo de cristão. Às vezes você não vai precisar falar de Cristo, mas que a sua vida fale de Cristo. Mas vai ter horas que você vai precisar falar de Cristo e que você não tenha medo de falar de Cristo. No seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Para terminar,
Vamos abrir uma passagem do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que me impõe. Que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Irmão, irmã, eu gostaria que você pegasse essa palavra para você. Por favor. Por favor. Nós terminamos essa pregação assim. Pegue essa palavra para você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. Então eu não prego o Evangelho para me gloriar. Eu não prego o Evangelho para ser aplaudido. Eu não prego o Evangelho para ganhar seguidores. Eu não prego o Evangelho para agradar as pessoas. Não. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação. O que o Frei Gilson está fazendo hoje, ninguém pode falar assim, nossa, olha que bênção, o Frei Gilson está fazendo. O Frei Gilson está fazendo mais que a obrigação dele. É mais que minha obrigação. É uma obrigação que se me impõe. Mas isso é para você também. Ai de mim. Ai de você, Frei Gilson, se você não anunciar o Evangelho. Ai de você, meu irmão, se você não anunciar o Evangelho. Agora, como é que você vai anunciar o que você não conhece? Como é que você vai anunciar o que você não lê? Eu peço para você abrir a Bíblia, você não sabe nem onde estão as páginas da Bíblia. Porque você não lê, porque você não estuda. Porque você não capricha, porque você não faz dessa palavra a sua palavra, porque você não come a palavra de Deus, porque você não medita esse livro noite e dia. Quem medita esse livro noite e dia, não tem como não aprender esse livro. Quem medita esse livro noite e dia, vai aprender, vai encher. E veja, a boca fala do que o coração está cheio. Aqui que eu queria. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. E aqui eu termino. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os incultarás em teus filhos. Tu os incultarás. Os primeiros que você tem que evangelizar são seus filhos. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Falarás dessa palavra aos teus filhos. Seja sentado em tua casa, está sentadinho lá na tua casa, fala da palavra de Deus para os seus filhos. E delas falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, está andando pelo caminho, vai ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. Ao te deitares, vai se deitar antes de dormir, filho, a palavra de Deus, vamos aprender a palavra de Deus. Ao te levantares, levantou, fala da palavra de Deus. Hás de prendê-los à tua mão como sinal e os levará como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais, nas portas de tua casa. Amém. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Hoje nós aprendemos um pouquinho do que é a igreja católica.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.